Então, se a gente juntar a sociologia e a educação física, né, se a gente pegar duas bolas, assim, vamos imaginar dois círculos e fazer a interseção, a gente vai ter uma área ali, que seria essa área do conhecimento, a qual a gente chama de sociologia do esporte. O Programa Esporte Sociedade é um projeto de extensão da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto financiado pelo PUB, que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. O entrevistado de hoje é o professor Dr. Vanderlei Marques Júnior, da Universidade Federal do Paraná, e o entrevistador é o professor Dr. Renato Marques, da Universidade de São Paulo. Olá, pessoal. Meu nome é Renato Marques, sou professor aqui da USP, da Universidade de São Paulo, aqui na Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, e coordenador desse projeto de extensão Sociologia do Esporte ao Público e desse canal Esporte e Sociedade, que tem como objetivo tratar de temas relacionados ao esporte, temas de ordem sociocultural relacionados ao esporte, e tratar também das relações entre esporte e sociedade, e levar isso ao público em geral, através de entrevistas com acadêmicos, acadêmicas, com profissionais do campo do esporte, com essa intenção de justamente aproximar a sociedade do que vem sendo pesquisado, produzido na universidade, o que vem sendo feito também no campo do esporte. A entrevista de hoje é sobre as contribuições da sociologia do esporte para a gente compreender esse fenômeno, compreender essas relações entre esporte e sociedade. Para isso, a gente convidou o professor Vanderlei Marques Júnior. O professor Vanderlei, ele é professor titular da Universidade Federal do Paraná, ele é graduado em Educação Física pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, e ele é mestre e doutor em Educação Física, com especificidade na Sociologia do Esporte, pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, e ele fez um estágio de pós-doutorado na West Virginia University, nos Estados Unidos, na área de Sociologia do Esporte. O professor Vanderlei é professor dos programas de pós-graduação em Educação Física e Sociologia da Universidade Federal do Paraná, da UFPR, e tem seus estudos voltados principalmente, especialmente, à área da Sociologia do Esporte e também da Educação Física. Professor Vanderlei, obrigado por aceitar esse convite. É um prazer contar contigo aqui e obrigado pela presença. Bom dia, Renato. Bom dia a todos que acompanham o canal. Primeiro, eu que tenho que agradecer o convite. Para mim é uma honra, um prazer, uma satisfação muito grande poder fazer parte, contribuir aí minimamente com a proposta. Acho uma proposta louvável, né? Trazer a sociologia do esporte para discussão, enfim, uma pauta de discussão pública, inclusive, né? Se tornar isso aqui um pouco mais acessível. Então, parabéns aí pela iniciativa, a todo o grupo que está envolvido. E muito obrigado aí pelo convite. Para mim é uma satisfação muito grande poder estar com vocês aí. Legal, eu que agradeço, professor Vanderlei, e é uma honra para a gente poder te receber aqui no canal e aqui no nosso projeto e contar com suas contribuições, é uma honra. Muito obrigado, viu? Vamos lá, então. Então, o tópico hoje, então, de contribuições da sociologia do esporte para a gente compreender o esporte, compreender a sociedade, enfim, quais são essas contribuições, né? Então, a gente considera que o esporte é um fenômeno sociocultural muito presente na nossa vida cotidiana, e isso faz com que ele se manifeste de diferentes maneiras, seja influenciado pela sociedade e também influencie o modo como a sociedade se organiza, né? Então, nesse contexto de influências mútuas, né, entender o esporte também nos ajuda a entender melhor a sociedade e vice-versa. Então, nessa perspectiva, professor Vanderlei, a minha primeira pergunta é o que é a sociologia do esporte? Uhum. Tá, acho que essa entrada nesse olhar para a sociologia do esporte é interessante, né? Principalmente já reforçando essa ideia de mão dupla, né? De duplo sentido, né? Muitas vezes a gente acha que a sociologia do esporte influencia a sociedade e depois muitas vezes considera que a sociedade também influencia as nossas relações, os nossos estudos. Então é uma via de mão dupla, acho que foi muito bem colocado e pontuado. A definição, né, o que é sociologia do esporte? Existem várias correntes aqui que buscam essas definições específicas ou tratar isso mais conceitualmente, né. Por exemplo, se a gente pegar as escolas europeias, né, ou pensando até mesmo a própria escola norte-americana, pensando mais focadamente nos Estados Unidos e no Canadá,
eles tratam a sociologia do esporte como uma subdisciplina, né. Então, conceitualmente, dizem que é uma subdisciplina da sociologia. Então, seria algumas ramificações da sociologia, onde a sociologia do esporte acabaria entrando. Eu particularmente não gosto muito desse termo subdisciplina, porque dá a impressão que é uma coisa, menorizada, enfim, soa assim não soa de uma maneira muito agradável para nós. Tratar isso conceitualmente, a gente poderia, né, trazer elementos, por exemplo, da própria sociologia, dizendo: "Olha, é um campo do conhecimento, é uma área científica", tem uma série de coisas aí que a gente pode trazer para fazer essa classificação. Como que eu particularmente gosto, né, ou entendo a sociologia do esporte? Eu penso nela, é fruto, né, da conjunção de 2 campos do saber. Então eu vejo 2 áreas, 2 grandes áreas, né, a educação física, vamos pensar assim, um campo acadêmico, científico, né, uma área de estudos, que seria a educação física, e a outra área que seria a sociologia. Onde nasce a sociologia do esporte? Na interseção desses 2 campos. Então, se a gente juntar a sociologia e a educação física, né, se a gente pegar 2 bolas, assim, vamos imaginar 2 círculos, e fazer a interseção, a gente vai ter uma área ali, que seria essa área do conhecimento, a qual a gente chama de sociologia do esporte. Então, é um campo de conhecimento onde se analisa, a partir de conhecimentos da sociologia, os fenômenos que ocorrem dentro da educação física, especificamente voltados para o esporte. Então, ao invés da gente pensar assim, em grandes definições, né, teóricas, principalmente a partir dessas escolas europeias e norte-americanas, que nos chamam como uma subdisciplina, é preferível a gente pensar assim: olha, aproximamos 2 campos aqui, 2 grandes áreas de conhecimento, sociologia e educação física. Na interseção, a gente tem a sociologia do esporte. Então, são elementos, é uma área, vamos chamar assim, né, uma área de conhecimento, que produz conhecimento, que faz pesquisa, que investiga, pautadas em conhecimentos da sociologia, olhando o quê? A realidade que a gente tem do esporte. Então acho que sim fica mais fácil, né, acho que uma situação mais compreensível do que vem a ser a sociologia do esporte. Um campo de conhecimento, uma área de conhecimento que aproxima o esporte e a sociologia. Eu procuro visualizar dessa forma. Ah, legal. Muito interessante pensar assim, Vanderlei, porque é mais do que uma subdisciplina, é uma área, né? Ela É, tem conhecimento próprio, né? Ela tem suas contribuições, né? sim, Muito sim. interessante pensar desse modo. Legal, legal. E acessível a diferentes formas de conhecimento, né? Inclusive se a gente pegar, existem algumas publicações, né, a gente participou de um livro, de uma coletânea, né, que procurou falar da sociologia do esporte em vários países, e o título da do livro é esse, né, a sociologia do esporte, uma subdisciplina, né, uma revisão do conhecimento dessa subdisciplina global. Então, quer dizer, a leitura que eles têm, a visão que têm seria mais ou menos essa, uma subdisciplina. Eu prefiro pensar assim, uma área de conhecimento que tem interseção em 2 grandes campos, a sociologia, né, e a educação física, especificamente as questões do esporte. Legal, muito interessante. E aí, aprofundando nessa perspectiva, Wanderlei, quais são os objetos de estudo? Quais são os tópicos de interesse? O que estuda a sociologia do esporte? Uhum. Quando a gente fala em esporte, né, por ali a gente já percebe que tem, assim, uma grande possibilidade de estudos, um leque muito grande de objetos, né. Eu particularmente, sim, eu gosto de visualizar alguns que são mais, contundentes e trazem para nós questões mais próximas do nosso dia a dia, referências que, de certo modo, influenciam o nosso cotidiano, né. Então, alguns objetos que a gente pode trazer, pensando assim, em coisas mais recentes, né. A discussão, por exemplo, de uma inclusão social, a inclusão a partir do esporte. Esse é um objeto extremamente interessante para a gente estar analisando. As discussões de gênero, etnia, questões, alguns que até colocam em termos de desvios sociais, então a marginalidade, a própria violência, essas situações específicas que a gente começa a identificar no dia a dia. E é interessante até a gente pensar, porque quando a gente fala em esporte, e falar em esporte no Brasil, parece que é sinônimo de futebol, né. Mas, na verdade, a gente consegue visualizar as mesmas grandes questões que surgem no futebol em outras modalidades. Então, por exemplo, o assédio, eh, corrupção. Quando a gente fala assim, corrupção, você já começa a imaginar grandes casos, né, que envolvem grandes cifras, valores, match fix, resultados encomendados, loterias, apostas, bullying, e aí você transfere isso também para outras modalidades e consegue ver esse tipo também, né, tanto o assédio moral, assédio sexual, quantos casos a gente acaba visualizando. Então isso passa a ser
também alguns objetos, né, objetos de estudo da sociologia do esporte. Essa questão também desses desvios de comportamentos, né. Outro objeto que é interessante da gente estar olhando, né, com mais cuidado, a questão da indústria cultural e da mídia, né, ou das mídias, né. A gente, num determinado momento, estava muito voltado à perspectiva de mídias televisivas, né. Hoje a gente tem uma questão aí da virtualização e da tecnologia que traz para nós elementos extremamente interessantes de serem estudados, né. Plataformas, streams, os jogos eletrônicos, essas próprias discussões, né. Recentemente a gente teve, um posicionamento, uma fala da atual ministra do esporte, né, se posicionando inicialmente frente ao esportes, né, e hoje a gente já vê uma retomada, uma reconsideração sobre esse objeto. E achei louvável dela, porque é uma situação que realmente requer um pouco mais de cuidado, porque é um fenômeno, é uma coisa que está em desenvolvimento e presente aí no cotidiano principalmente vamos falar das crianças, né, mas não são só as crianças, né, a gente vê aí o público adulto, profissionais, todos eles envolvidos também com essa prática. E isso demanda um mercado, né, um mercado de trabalho, o mercado consumidor, a venda de tecnologia, a venda de produtos desses games. Então, esse também passa a ser um objeto. A questão das políticas para o esporte também. Esse é um objeto muito interessante para a gente estudar na sociologia do esporte. Que tipo de política está sendo construída, pensando numa política pública de esporte, para o desenvolvimento do esporte no Brasil? Alto rendimento, participação, educacional, formação. Que tipo de política que a gente tem? Então, esse também é um objeto, um tema bem interessante. Os mega eventos esportivos, outro tema também, né, bem interessante, principalmente pensando no que a gente já viveu aqui, né, ao sediarmos Copa do Mundo de futebol, Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos, Jogos Militares, Mundiais Militares e tantas outras edições de eventos que podem ser classificados também como grandes eventos. Então, só assim, rapidamente, para a gente pensar, né, alguns desses objetos, né, indústria cultural, mídia, tecnologia, gênero, inclusão social, políticas públicas, virtualização, corporeidade, eh, enfim, socialização. Então, são vários objetos que a gente tem, né, possibilidades, né, eu diria que entra até em campos de algumas até categorias de sociologia do esporte para ser analisado com mais profundidade. E dentro desses temas e desses objetos que eu falei, existem as modalidades, né. Então imagina, nesse leque aqui que eu falei dessas possibilidades, desses objetos, a gente pegar o futebol, querendo ou não, acaba sendo o carro-chefe. Mas cada um tem a sua aproximação. Olha, eu gosto de ginástica artística, eu gosto de natação, eu gosto de patinação, eu gosto da caminhada no parque, eu gosto, enfim. Cada um aproxima esse tipo de olhar, esse tipo de objeto, esse tipo de temática específica, né, para trazer para os seus estudos, para as suas interpretações. Então isso que acaba sendo meio que, a meu juízo, né, cativante da sociologia do esporte. Você tem possibilidade de trazer, grandes temáticas, grandes objetos de estudo, né, nas áreas, nas modalidades específicas ou nas práticas de maior interesse das pessoas. Acho que esse é um ponto bem instigante para nós. Legal, legal, Anderlei. Me parece muito interessante a possibilidade, então, da sociologia do esporte ajudar a resolver problemas e implicações sociais muito presentes no nosso cotidiano, né? Quando você falou da inclusão social, né? O esporte pode contribuir, né, para a inclusão social, ou questões de etnia, questões de gênero, e me parece muito interessante a gente pensar dessa forma, né? A sociologia do esporte pode ser uma ferramenta, um componente de ajuda, né, a resolver esses problemas sociais, né? Parece bem interessante pensar assim. O que você acha? Eu acho assim, pensando em termos assim de contribuições, né, o que que a gente poderia oferecer. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a entender melhor o espaço que a gente está inserido, a gente se relaciona melhor com as questões que estão ali. Se a gente não entende muito bem o que está acontecendo ali, o que acontece? Você é só uma pessoa ali que está numa academia, fazendo as suas aulas específicas lá de musculação, levantando uma carga, um peso, mas você não está entendendo muito bem nem o porquê de você estar ali, o que você está fazendo, o que que vai te levar. Então, eu acho que as contribuições, né, se a gente pensar assim, que tipo de contribuição a sociologia do esporte pode nos dar, eu acho que a principal é entender as relações e entender os porquês de eu estar envolvido numa determinada prática. Eu gosto de falar para os meus alunos, né, principalmente o pessoal da graduação, no primeiro dia de aula, quando a gente vai
fazer a apresentação da disciplina, da sociologia. Inclusive, entra nessas discussões, né, o que é a sociologia do esporte, por onde a gente anda, para que serve, o quanto que implica no nosso dia a dia. Eu costumo dizer para eles o seguinte: essa disciplina, né, a sociologia do esporte especificamente, ela não vai ajudar você a levantar 20 quilos a mais no supino. Ela não vai te ajudar absolutamente nada em aumentar a sua carga de supino, por exemplo. Mas muito provavelmente essa disciplina vai te ajudar a entender por que você quer levantar 20 quilos a mais no supino. Então aí entra essas ideias, né? Por exemplo, quando a gente falou ali em corporeidade, existe a construção, né, de alguns estereótipos de corpos, né, pensando até no fisiculturismo, a vigorexia ou a aneroxia. Então são situações que estão sendo colocadas, né, diante de um público consumidor de algumas práticas, que de repente a pessoa entra numa lógica assim: não, eu quero ter um corpo igual àquele ali. Então vai todo mundo numa academia, vai fazer todo um trabalho de sobrecarga, de musculação, inclusive entrando nas questões de suplementos, de alimentação, de nutrição. A sociologia do esporte vai trazer para nós o quê? Um olhar para isso tudo, de entender, olha, qual é o corpo que está sendo colocado aqui como um estereótipo, como modelo? Eu tenho necessidade de seguir esse modelo? A minha constituição física, né, biológica, fisiológica, é compatível com esse modelo de corpo? Então, assim, só para exemplificar, né, o exemplo pode ser meio banal, mas eu acho que, assim, ajuda bastante a gente a entender essas lógicas. Então, olha, eu vou procurar um personal trainer, eu vou procurar uma academia, eu vou procurar uma sessão de treinamento, mas sabendo por quê, o que eu quero e por que eu quero. Então, eu acho que essa seria, assim, uma grande contribuição, né, inclusive uma implicação prática, né, no cotidiano das pessoas, né. Olha, eu particularmente, né, eu gosto de jogar voleibol, jogo voleibol master. Até hoje, né, eu continuo me perguntando: "Puxa vida, né, por que que eu continuo nesse ciclo, mesmo tendo algumas lesões, lesões sérias até, de joelho, tudo, né, mas eu não consigo me distanciar disso". Então eu faço o quê? Uma leitura do que essa prática, por exemplo, ela me favorece. E aí entra uma outra categoria, né, um outro objeto que a gente mencionou lá atrás, a questão da socialização, né. Quando você trabalha, por exemplo, no esporte coletivo, as relações sociais, né, o grupo de amigos, aquela situação de você poder bater um papo depois de um treinamento, de um jogo, de uma competição, a interação com outras pessoas, isso tudo reflete nessa, aderência que a gente tem a uma prática esportiva. Então são exemplos, né, são essas pequenas contribuições que a sociologia do esporte nos ajuda a entender. Falando assim, são bem simples, né, são situações bem pontuais, mas é óbvio que para entrar com profundidade nessas discussões, existem todas as bases teóricas, conceitos, categorias, aí que a sociologia nos auxilia bastante, né. São grandes teóricos, são grandes construções teóricas, conceitos, onde a gente vai aproximando esses conceitos dessas práticas. E aí a gente começa a fazer esse tipo de leitura. Mas isso eu estou falando em profissionais, né, ou seja, os profissionais da educação física que vão fazer estudos da sociologia do esporte. Para a população, de uma maneira geral, se a gente tiver acessibilidade a essas informações, visibilidade ou um olhar crítico, um olhar reflexivo, e quando eu falo crítico, reflexivo, não é ser crítico, é ser do contra, não, né, não é isso. A criticidade é assim, fazer perguntas sobre aquilo que eu estou fazendo. E aí eu começo a entender melhor esses espaços, né? Olha, eu estou aqui inserido por conta disso, não preciso seguir determinados modelos, não preciso alimentar uma indústria cultural, ou, enfim, perceber quais são as lógicas que nos levam dentro desses espaços, né. Eu acho que essa seria, assim, uma grande contribuição que a sociologia pode oferecer, sim, para a sociedade e acaba oferecendo, né. Embora eu até ache que seja um pouco, subutilizada. Se você quiser eu posso até falar um pouquinho mais disso daí, né. Sim, por favor, por favor. Legal. Por que que eu digo assim, subutilizado? Vamos pegar exemplos clássicos, né. Se a gente pensar aqui, o futebol. É muito comum, você ver dentro de uma equipe de futebol, desses, departamentos todos que são organizados, equipes, né, de fisiologistas, pessoas que estão diretamente relacionadas com a performance, com o metabolismo, enfim, com todo um controle, né, de performance desses atletas. E quando eu falo atletas, não são só os profissionais, você pode pegar até os meninos que estão lá na base, que estão começando, já há todo esse controle. Existe também uma coordenação pedagógica interessante nesses clubes, nesses espaços aí, que acompanha até o desenvolvimento escolar, da escolarização desses meninos. E junto dessa equipe, né, eu diria que sim, uma equipe multidisciplinar, a gente já vê também, né, em várias situações, inclusive até no próprio voleibol,
a presença do psicólogo do esporte. Então você vê a psicologia do esporte, né, envolvendo, enfim, trazendo contribuições também para essa situação. Agora, eu posso estar enganado, mas particularmente eu não conheço nenhum clube, seja de futebol, de outra modalidade, né, que pelo menos, vamos pensar assim, a minha leitura, né, não dá para afirmar que não existe. Pode ser que exista e aí a gente pode até ir conhecer e vai ser uma surpresa muito boa. Mas eu não vejo nenhum sociólogo do esporte nas equipes, por exemplo, profissionais de futebol, fazendo parte dessas equipes. E aí surgem algumas dúvidas, é por isso que eu falo que é subutilizada. Por que não se convida ou não se constitui um sociólogo do esporte dentro dessas equipes multidisciplinares? Eu tive algumas indicações, algumas especulações a respeito. Até alguns alunos que são envolvidos com essas equipes, com essas particularidades, trouxeram para nós. Coisas do tipo: professor, será que aí esses atletas, esses alunos, eles não vão ficar muito críticos? Eles não vão ficar muito perceptivos à realidade e podem criar alguns problemas internos? Eu falei: olha, tem sentido o que você está falando. Mas essa criticidade, esse olhar aí que num primeiro momento pode parecer prejudicial ao rendimento da equipe, do atleta, se a gente analisar com mais cuidado, a gente vai ganhar um potencial muito grande. Você vai ter um atleta inteligente, capaz de tomar decisões rápidas, imediatas, ter uma linha de raciocínio mais clara, uma lucidez maior, principalmente em situações de pressão, que a gente vê, por exemplo, né, garotos aí 16, 17 anos sendo cobrado em Copas do Mundo, em situações de extrema pressão. Então, por isso que eu acho que é uma disciplina subutilizada. A gente poderia ter, sim, espaços, tanto nessa questão aí, eu citei o esporte profissional, mas também em outros ambientes, né, na formação, nos clubes de iniciação esportiva, ou mesmo na escola, né, essa disciplina, né, a gente tem ela, agora a gente tem, na grande maioria dos cursos de educação física, essa possibilidade de ter essa disciplina, né, com esse olhar sobre a sociologia, os estudos socioculturais do esporte, mas para poder desenvolver dentro desses alunos que não necessariamente serão atletas, mas serão praticantes, como eu falei, de algumas modalidades ou de algumas práticas específicas, mas que tenham um olhar, que tenham um entendimento, que tenham uma criticidade e que tenham o quê? Lucidez ao tomar as suas decisões. Então eu fico com essa impressão. É uma área de conhecimento, é um campo de conhecimento ainda subutilizado, né? Acho que ele teria um potencial maior para ser explorado aí sim. Eu concordo contigo. Eu concordo contigo que é subutilizado. Uhum. E eu acho que a justificativa que você deu é fundamental no sentido de que a sociologia ela trata de perguntas, né? De perguntas relacionadas à nossa vida de relações sociais e perguntas que fazem com que a pessoa possa ser mais crítica. E esse que é importante. Acho que foi excelente modo como você pontuou. Não é crítico do contra ou crítico numa perspectiva de uma única forma de ser crítico. Ser crítico é perguntar sobre o porquê as coisas acontecem como acontecem e como as pessoas acontecem, e como as coisas acontecem. Então, por que e como? E isso é ser crítico, né? É a gente não ser só passageiro da vida, né? É a gente participar e procurar entender por que e como. E a sociologia é um dos caminhos importantes nesse sentido, né? Eu concordo contigo que é subutilizada, e acho que essa justificativa de que não seria legal os atletas serem muito críticos é uma justificativa que me parece muito mais uma tentativa de manter o poder sobre o atleta do que qualquer outra coisa, porque a gente vê atletas, às vezes, comprometendo a própria carreira e comprometendo o investimento que o clube fez nele com tomadas de decisão até fora de campo que, poxa, talvez se tivesse uma formação para entender melhor o contexto que ele está inserido, para ser mais crítico e se perguntar mais sobre como as relações estão acontecendo, talvez alguns equívocos e algumas tomadas de decisão que prejudicassem a própria carreira e investimento não fossem tomadas, né? É verdade. Então, eu concordo contigo, é pouco utilizado e E você vê que interessante, né? Existe até um movimento, a gente percebe aí, de agora uma preocupação muito grande com o pós-carreira, né? Existe todo um investimento, inclusive profissionais específicos que estão cuidando desse pós-carreira, pensando em atletas profissionais, né? Esse tipo de situação poderia ser resolvido num pré-carreira, né? Não preciso pensar no pós-carreira. Quando você está trabalhando, né, a formação desses atletas ou mesmo um acompanhamento, se você tem lá
por exemplo, né, junto dessa equipe multidisciplinar, um sociólogo do esporte, você vai ter tranquilamente questões específicas que vão sendo desenvolvidas com esses atletas, para que no futuro ele entenda, olha, a carreira de futebol, do jogador de futebol, por exemplo, e não só do jogador de futebol, ela tem um teto, né, a condição física, os limites corporais de performance, isso é natural. E o que eu vou fazer depois? Ou o que eu vou fazer com o que eu ganhei? Então tem uma série de questões, né, que muitas vezes são até vulgarizadas, né? Ah, atleta faz isso, faz aquilo, pô, noitada, pós-carreira, perdeu tudo. Então é um pouco assim de algumas situações que existem muito em termos dessas construções que são feitas a partir dos estereótipos, né, do esporte, que poderiam ser perfeitamente trabalhadas desde um processo de formação. E veja, de novo, não somente com atletas profissionais. Leva isso para a escola, vamos levar isso para a educação física escolar, né? Vamos fazer discussões de sociologia do esporte. Essas questões aqui que a gente está apresentando, de gênero, etnia, corporeidade, virtualização, tecnologia, indústria cultural, mídias, jogos, mega eventos, política, são elementos que em cada etapa, né, é lógico que nós vamos entrar com profundidade numa discussão política sobre o esporte nacional, nas séries iniciais. Não, eu acho que você pode trazer elementos, principalmente pensando no ensino médio, né? Eu acho que espaço tem, por isso que eu estou dizendo que fico com essa impressão que é subutilizado, poderia ter um melhor aproveitamento. Veja, com base nisso tudo, se a gente tivesse nesse processo de escolarização, esse tipo de formação, né, essa implicação, isso acaba sendo uma implicação prática, né? É uma contribuição e uma implicação prática. Veja, eu estou entendendo o que acontece por trás dos jogos eletrônicos. A indústria, né, a indústria aí da tecnologia que está tendo, subsidiando o desenvolvimento desses jogos eletrônicos do esporte. Isso, no momento de pandemia, teve um sentido. No momento pré-pandemia, tinha uma outra realidade. E no momento pós-pandemia, entra numa situação de profissionalização extremamente acentuada. Então, quer dizer, eu começo a ter essas leituras, eu começo a ter uma implicação prática do meu cotidiano. Quanto tempo eu fico envolvido, ou meu filho, a minha filha, meu netinho, minha netinha fica envolvido com um game, um jogo? Ele está se profissionalizando com aquilo, ou ele está desviando a atenção dele? Enfim, são uma série de questões que geram implicações práticas no nosso cotidiano. E se a gente tiver um olhar um pouquinho mais cuidado, e aí eu reforço, né? Pensando no profissional que vai trabalhar com sociologia do esporte e pensando no cidadão comum. O profissional que trabalha com sociologia do esporte vai trazer o quê? Elementos teóricos para fazer essa leitura. O cidadão comum, ele vai se apropriar, não necessariamente diretamente dessas teorias, mas de alguns elementos práticos que a gente tem nessas teorias que nos auxiliam a ler a realidade. É esse o ponto, eu acho que esse seria o pulo do gato, vamos falar assim, né? Essa que seria a cereja do bolo, né, da sociologia do esporte, uma implicação prática para a sociedade. Vamos nos apropriar de determinados elementos que facilitam esse nosso olhar, né? É um olhar. Não existem os olheiros no esporte, né, que vão lá, o olhar clínico, né? O cara fala. Eu me lembro até de um filme, né, que o cara falou. Acho que é o filme chama Boleiros, inclusive. A gente fala, o craque a gente identifica no olhar, né? A hora que eu olho ali, tal, eu sei se esse aí é craque ou não é. Veja, é uma situação extremamente, uma caricatura que a gente tem cinematográfica, né? Mas tem parte da realidade. Então, esse olhar que eu estou falando é um olhar crítico, né? Olha, deixa eu entender o que eu estou fazendo, deixa eu ver onde estou inserido, por que eu estou inserido. E são respostas simples que podem facilitar muito nossa vida, nosso cotidiano. Continue nos seguindo para a parte 2. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com sua participação.